Você já sentiu que trabalha mais, mas consegue comprar menos? Já percebeu que seu salário aumenta, mas o supermercado parece aumentar 2 vezes mais rápido? E se eu te dissesse que a inflação não é apenas preço subindo, mas um dos maiores mecanismos de redistribuição de poder da sociedade moderna? Inflação não é um acidente, não é apenas um fenômeno econômico. Ela é uma força silenciosa que transfere riqueza de um grupo para outro, sem que a maioria perceba. Enquanto alguns perdem poder de compra, outros ganham poder financeiro. Enquanto uns correm atrás do aumento do custo de vida, outros veem suas dívidas encolherem quase magicamente. Hoje você vai entender exatamente como a inflação redistribui poder, quem ganha, quem perde e, principalmente, como você pode se proteger. Se esse tipo de conteúdo faz você enxergar o mundo com mais clareza, já deixa o like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo análises profundas como essa. E comenta aqui embaixo, você sente que sua renda acompanha a inflação? Vamos começar. A maioria das pessoas define inflação como aumento generalizado de preços, mas isso é só a superfície. Inflação, na prática, é perda do poder de compra da moeda. Não é que as coisas ficam mais caras, é que o dinheiro passa a valer menos. Imagine que você tem R$ 100 guardados hoje. Se a inflação anual for de 10%, daqui a um ano esses mesmos R$ 100 compram o equivalente a R$ 90 de hoje. Você não viu o dinheiro desaparecer, mas ele perdeu força. Agora vem a parte que quase ninguém explica. A inflação não atinge todos ao mesmo tempo. Ela entra na economia como se fosse uma onda. Quem está mais próximo da fonte do dinheiro novo sente primeiro e normalmente se beneficia. Quem está na ponta final recebe o impacto negativo depois. Quando há aumento de emissão monetária ou expansão de crédito, o dinheiro novo vai primeiro para bancos, grandes empresas, governo, mercados financeiros. Esses agentes conseguem gastar antes que os preços tenham subido totalmente. Já o trabalhador comum recebe o impacto depois, quando os preços já aumentaram, mas seu salário ainda não. Percebe o que aconteceu aqui? Houve uma transferência silenciosa de poder. Não é teoria conspiratória, é estrutura econômica. Inflação é, acima de tudo, uma redistribuição invisível. E isso nos leva à próxima pergunta inevitável. Quem realmente ganha com isso? Agora vamos falar do lado que quase nunca aparece nas manchetes. Quando a inflação sobe, muita gente sofre, mas alguns grupos, de forma estrutural, tendem a se beneficiar. 1. Governos altamente endividados. Aqui está um dos pontos mais importantes. Quando um governo deve trilhões, ele tem duas opções difíceis: aumentar impostos ou cortar gastos. Mas existe uma terceira alternativa silenciosa: permitir que a inflação corroa o valor real da dívida. Se o governo deve 1 trilhão hoje, mas a moeda perde poder ao longo dos anos, essa dívida se torna mais leve em termos reais. Em outras palavras, a inflação reduz o peso da dívida sem precisar anunciar cortes dramáticos. É como pagar um financiamento com dinheiro que vale menos do que valia quando você fez a dívida. Isso é coincidência? Nem sempre. 2. Grandes devedores. Quem tem dívidas fixas tende a se beneficiar. Imagine que alguém fez um financiamento imobiliário com parcelas fixas. Se a inflação sobe e o salário dessa pessoa sobe junto, mesmo que parcialmente, o valor da parcela passa a representar menos esforço relativo. Empresas endividadas também se beneficiam quando conseguem reajustar preços rapidamente. Já percebeu como grandes empresas conseguem reajustar preços rapidamente, mas salários demoram meses, às vezes anos, para acompanhar? Essa diferença é poder. 3. Setor financeiro e mercados de ativos. Quando há expansão monetária, parte desse dinheiro flui para a bolsa de valores, mercado imobiliário, títulos, ativos financeiros em geral. Isso pode inflar o preço de ações e imóveis antes que o impacto total chegue ao consumidor comum. Quem já possui ativos se beneficia da valorização.
Quem depende apenas de salário fica para trás. É por isso que em períodos inflacionários, muitas vezes vemos alta no preço dos imóveis, alta na bolsa, aumento da desigualdade patrimonial. Não é apenas economia, é redistribuição de patrimônio. 4. Quem tem acesso privilegiado a crédito. Quando o dinheiro fica mais abundante no início do ciclo, quem tem acesso fácil a crédito pode investir, adquirir ativos e expandir patrimônio antes da alta generalizada dos preços. Já quem tem crédito restrito, paga a conta depois. Percebe o padrão? A inflação favorece quem tem dívida fixa, possui ativos, está próximo do sistema financeiro, consegue reajustar preços rapidamente. Agora vem a parte mais delicada. Se alguns ganham poder, outros inevitavelmente perdem. E o mais preocupante, muitas vezes sem perceber. Agora chegamos à parte que mais impacta a maioria das pessoas. Se a inflação redistribui poder, alguém está pagando essa conta. E, infelizmente, muitas vezes são aqueles que acreditam estar seguros. 1. Assalariados. O trabalhador assalariado vive um desafio estrutural. O salário é reajustado de tempos em tempos. Os preços sobem todos os dias. Existe um atraso natural entre inflação e aumento salarial. Esse intervalo é justamente onde ocorre a perda de poder. Se a inflação anual é de 8% e seu reajuste é de 5%, você perdeu 3% de poder de compra, mesmo ganhando o aumento. É uma perda silenciosa. Não dói como uma demissão, mas corrói lentamente a qualidade de vida. É por isso que muitas famílias sentem que trabalham mais, mas avançam menos. 2. Aposentados e quem vive de renda fixa tradicional. Quem depende de aposentadoria ou renda fixa sem proteção inflacionária sofre ainda mais. Se a renda não acompanha os índices reais de inflação, especialmente inflação de alimentos e saúde, o impacto é brutal. E aqui existe um detalhe importante. A inflação oficial nem sempre reflete a inflação que você sente no seu dia a dia. Para quem gasta mais com supermercado, plano de saúde, energia, aluguel, o impacto costuma ser maior do que o índice médio divulgado. Isso significa que, na prática, a perda pode ser ainda mais intensa. 3. Pequenos poupadores. Deixar dinheiro parado em conta corrente ou em aplicações que rendem abaixo da inflação é uma das maiores armadilhas. Se a inflação está em 6% e seu investimento rende 4%, você não está ganhando 4%, você está perdendo 2%. Mas como o saldo nominal aumenta, a sensação é de segurança. Essa é a parte mais perigosa. A inflação cria uma ilusão de crescimento enquanto reduz riqueza real. 4. A classe média. A classe média costuma estar no meio do caminho. Não recebe benefícios diretos do sistema financeiro, não tem grande poder de reajuste de preços, não tem patrimônio robusto protegido por ativos reais e acaba sendo comprimida entre aumento de custos e crescimento limitado de renda. É por isso que em muitos ciclos inflacionários vemos endividamento crescente, diminuição de poupança, redução de padrão de vida. A inflação não tira tudo de uma vez, ela vai diminuindo o espaço de escolha. E quando você perde poder de escolha, você perde poder. Agora precisamos entender quem controla essa engrenagem, porque a inflação não surge do nada. Agora entramos no coração do sistema. Inflação não é um fenômeno misterioso que simplesmente acontece. Ela é profundamente influenciada por decisões políticas e monetárias. E aqui entram dois protagonistas, o governo e os bancos centrais. 1. Emissão de moeda e expansão de crédito. Quando governos gastam mais do que arrecadam, surge o déficit. Para financiar esse déficit, existem 3 caminhos: aumentar impostos, emitir dívida, expandir a base monetária, direta ou indiretamente. É nesse terceiro ponto que mora o poder. Quando há expansão monetária, seja via impressão direta de dinheiro ou estímulo agressivo ao crédito, mais moeda passa a circular na economia. Se a produção de bens e serviços não cresce no mesmo ritmo, temos mais dinheiro disputando os mesmos produtos. Resultado? Pressão sobre os preços.
Mas perceba algo importante. Essa decisão não é neutra. Ela altera quem ganha e quem perde. 2. Taxa de juros, o botão de controle. Os bancos centrais utilizam principalmente a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Juros mais baixos estimulam crédito e consumo. Juros mais altos reduzem demanda e esfriam a economia. Mas aqui existe um dilema. Quando a inflação sobe muito, os juros precisam subir. E quando os juros sobem, o custo da dívida pública sobe também. Ou seja, controlar a inflação pode tornar a dívida mais pesada para o próprio governo. Percebe como tudo está interligado? 3. Política monetária e poder. Quando os juros ficam baixos por muito tempo, ativos financeiros e imóveis tendem a subir. Quem já possui patrimônio se beneficia. Quem depende apenas de renda sofre com o aumento do custo de vida. Decisões técnicas de política monetária acabam tendo efeitos sociais profundos. Não é apenas economia, é redistribuição estrutural de influência e patrimônio. 4. A narrativa pública. Muitas vezes ouvimos que uma inflação moderada é saudável. De fato, economias modernas operam com metas de inflação positivas. A ideia é evitar deflação e estimular crescimento. Mas o problema surge quando a inflação escapa do controle. Quando isso acontece, o impacto é rápido. Erosão da confiança, aumento da desigualdade, instabilidade social. E é exatamente aqui que a inflação deixa de ser apenas um indicador econômico e se transforma em ferramenta política e social. Agora vamos subir um nível na análise. Inflação não é apenas consequência de erros ou crises. Em muitos momentos da história, ela foi, direta ou indiretamente, utilizada como ferramenta estratégica. E isso muda completamente a forma como você enxerga o jogo. 1. Alívio silencioso da dívida pública. Quando um país acumula dívidas elevadas, reduzir essa dívida apenas com austeridade pode gerar revolta social. Cortar gastos dói, aumentar impostos dói. Mas permitir que a inflação corroa o valor real da dívida é menos visível. A dívida continua lá no papel, mas em termos reais ela pesa menos. É um imposto invisível. E diferente de um imposto formal que gera reação imediata, a inflação age lentamente, diluída no tempo. 2. Estímulo econômico artificial. Em momentos de crise, governos e bancos centrais costumam injetar liquidez na economia. Isso pode gerar aumento de consumo, alta temporária no emprego, expansão de crédito. No curto prazo, parece solução, mas se essa expansão for excessiva, o preço aparece depois, na forma de inflação persistente. É como tomar um energético para correr mais rápido. Funciona por um tempo, depois vem a conta. 3. Redistribuição de riqueza sem votação. Esse é um ponto sensível. Inflação redistribui riqueza sem necessidade de aprovação popular direta. Ela transfere poder de poupadores para devedores, de assalariados para proprietários de ativos, de quem depende de renda fixa para quem possui patrimônio real. Sem debate formal, sem votação no Congresso, sem manchetes alarmistas explicando isso claramente. A maioria sente os efeitos, mas não entende a estrutura. 4. Aumento da desigualdade. Em ciclos inflacionários prolongados, ativos reais, imóveis, ações, empresas, tendem a se valorizar. Quem já possui esses ativos vê sua riqueza crescer. Quem vive de salário enfrenta aumento no custo de vida. Com o tempo, essa diferença amplia o fosso social. E quando o poder econômico se concentra, o poder político também tende a se concentrar. Percebe como estamos falando de algo muito maior do que preço do supermercado? Estamos falando de estrutura de poder. E agora vem a pergunta mais importante de todo o vídeo. Se a inflação redistribui poder, como você protege o seu? Agora chegamos na parte mais importante para você. Porque entender como o sistema funciona é essencial, mas proteger sua família é prioridade. A boa notícia?
Existem estratégias claras e práticas para reduzir o impacto da inflação no seu patrimônio. Vamos direto ao ponto. 1. Não deixe dinheiro parado. Dinheiro em conta corrente ou aplicações que rendem abaixo da inflação perde valor real. Ter reserva de emergência é fundamental, mas ela precisa estar em instrumentos que acompanhem, no mínimo, a inflação. O erro comum é achar que qualquer rendimento já está bom. Não está. Se a inflação for maior que seu rendimento, você está andando para trás. 2. Diversifique em ativos reais. Ativos reais tendem a se proteger melhor em ciclos inflacionários. Exemplos: imóveis, ações de empresas sólidas, fundos imobiliários, participação em negócios, commodities. Empresas que conseguem repassar aumento de custos ao consumidor costumam preservar margem em ambientes inflacionários. Quem possui ativos participa do crescimento. Quem só consome, paga a conta. 3. Desenvolva renda ajustável. Essa é uma proteção poderosa. Profissionais que conseguem reajustar seus serviços com frequência, médicos, advogados, consultores, empresários, tendem a proteger melhor sua renda. Se você depende exclusivamente de salário fixo, pense em desenvolver uma segunda fonte de renda, empreender em pequena escala, investir em capacitação que aumente seu poder de negociação. Renda flexível é proteção. 4. Invista em educação financeira. Esse é um dos ativos mais subestimados. Entender juros reais, risco, ciclos econômicos e política monetária aumenta sua capacidade de decisão. E decisão bem informada é poder. Não é sobre ficar obcecado com economia, é sobre não ser pego de surpresa. 5. Evite dívidas ruins. Dívida pode ser aliada se for usada para adquirir ativos produtivos, mas dívidas de consumo com juros altos em ambiente inflacionário e juros elevados são destrutivas. Se a inflação subir e os juros subirem, o custo de crédito explode. Proteção começa com disciplina. A verdade é simples. Você não controla a inflação, mas pode controlar sua estratégia. E agora precisamos olhar para frente. Porque a pergunta que não quer calar é: estamos caminhando para mais inflação? Agora precisamos olhar além do presente. Vivemos em um mundo com dívida pública global em níveis historicamente elevados, envelhecimento populacional em vários países, pressões fiscais crescentes, conflitos geopolíticos, mudanças nas cadeias globais de produção. Tudo isso influencia a dinâmica inflacionária. Quando governos acumulam grandes dívidas, manter inflação controlada exige disciplina fiscal e monetária rigorosa. Mas disciplina tem custo político. Por isso, muitos analistas discutem a possibilidade de convivermos com períodos de inflação estruturalmente mais alta no futuro. Não significa hiperinflação, mas significa talvez um ambiente onde o dinheiro perca valor de forma mais constante do que vimos em décadas anteriores. E aqui está o ponto central. Se a inflação redistribui poder, quem estará preparado manterá a autonomia. Quem ignorar o tema ficará vulnerável. A história econômica mostra que ciclos vêm e vão, mas sempre existe uma constante. Quem entende o sistema toma decisões melhores. E decisões melhores acumuladas ao longo dos anos geram independência. Inflação não é apenas aumento de preços. É perda de poder de compra, é redistribuição silenciosa de riqueza, é transferência de influência econômica. Ela beneficia grandes devedores, proprietários de ativos, quem está próximo do sistema financeiro e prejudica assalariados, aposentados, pequenos poupadores e classe média desprotegida. Mas você não precisa ser vítima desse processo. Resumo prático do que fazer a partir de hoje. Revise seus investimentos e verifique se superam a inflação real. Construa e proteja sua reserva de emergência. Diversifique em ativos reais. Desenvolva fontes de renda ajustáveis. Invista continuamente em educação financeira. Evite dívidas de consumo. Poder econômico não é sobre ganhar mais dinheiro apenas.
é sobre preservar o valor do que você ganha. Se esse vídeo abriu sua mente, deixe seu like agora. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam entender esse tema. Comente aqui embaixo. Você sente que sua renda está protegida da inflação? E se você quer continuar aprendendo como proteger seu patrimônio e fortalecer sua posição financeira em qualquer cenário econômico, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque no mundo real, ignorar o sistema não faz o sistema ignorar você.